a concupiscência do engano, e vos renoveis, uma renovação no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Então, o que Deus está falando aqui nesse texto todo? Que os 5 dons ministeriais foram entregues à igreja para que nós pudéssemos cuidar de vocês, para que vocês fossem instruídos a não andar mais segundo a forma como andavam no passado. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. E andemos agora em novidade de vida, nos renovando do novo homem, amém? Segundo a verdade. Então, por que pregamos? Por causa da palavra. Pregamos porque Jesus falou: ide pregar o evangelho a toda criatura. Amém? E Ele nos chamou para esse ministério. Então, não fazemos por uma motivação errada. O que seria uma motivação errada? Eu vou pregar para ter um salário, eu vou pregar para ter uma grande igreja, eu vou pregar para ganhar presentes, eu vou pregar para ganhar dinheiro. Não! Essa motivação é errada. A motivação certa é pregar porque Ele mandou, somente isso. Amém? Pregamos porque é nosso ofício ministerial, pregar a palavra. Amém? Então, por que fazemos o que fazemos? Porque assim Ele mandou. Só haverá essa resposta: tudo que faço é porque Ele manda. Um culto, amados, é guiado pelo Espírito. Hoje, eu orei e pedi para Deus ministrações, mas só havia uma coisa em meu espírito que ardia: era a eternidade, a vinda de Jesus, até que Ele venha. Amém? E isso ardia em meu coração essa tarde, ministrando ao Senhor, buscando de Deus um alimento sólido para a sua vida. E Deus me leva, através do Espírito, a ministrar isso para você essa noite. Por que você faz o que você faz? Qual é a sua motivação? Qual é a sua determinação? Amados, Deus quer que todos nós prosperemos. Amém? Deus te salvou, Deus te limpou, trouxe agora você para perto dEle, não mais para você viver como vivia anteriormente, não mais para você viver em falta, ou sem saber como seria o seu amanhã. Deus te chamou agora para você andar em novidade de vida. Como está em 1 João 4,17, assim como Ele é, nós somos neste mundo. E não havia falta no ministério de Jesus, não havia falta na vida de Jesus, não havia falta para as pessoas que estavam perto de Jesus. Amém, amados? Então, Deus quer que nós prosperemos? Claro que quer. É o desejo grande de Deus, que eu e você prosperemos, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 90. Salmo de número 90, amém? Aleluia. No meio da sua Bíblia tem o livro dos Salmos. Então você acha o meio da Bíblia, você vai encontrar lá o livro dos Salmos, amém? Aleluia. Salmo de número 90. A Sociedade Bíblica do Brasil deu o subtítulo desse salmo de A Eternidade de Deus e a Transitoriedade do Homem. Diga: Deus é eterno. Deus é eterno. Diga de novo: Deus é eterno. Deus é eterno. Amém? Verso 1 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Preste atenção ao que Moisés fala aqui. Esse aqui é um salmo de Moisés, amém? Esse salmo aqui não foi feito por Davi, é uma oração de Moisés. Tá ok? Então ele diz: Tu és Deus antes que os montes existissem, antes que os mundos se formassem. Tu és Deus, de eternidade a eternidade. Então aqui Moisés está falando da eternidade que Deus é. Deus é eterno. Talvez você pense: mas Luciano, o que quer dizer eternidade exatamente? Qual é a definição de eternidade? Eternidade é algo que não acaba, é algo que não tem fim, é algo que nunca acabará. Talvez se você olhar para o universo, você pode pensar: onde acaba o universo? Não tem fim. Só que Deus, o universo existe por causa de Deus. Amém? Pense na questão do universo. Você consegue ver o fim do universo? Assim é Deus. Você não consegue medir
Onde Deus começou e onde terminará? A Bíblia diz que Ele sempre existiu. Deus é eterno. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis: no princípio que criou Deus os céus e a terra. Algumas versões mais aperfeiçoadas diz: Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Porque Deus é o princípio de tudo. E a Bíblia diz que no princípio Ele criou tudo. Mas Deus não tem princípio. Deus sempre existiu. Amém? Deus não tem princípio. Por que Moisés escreveu Deus no princípio criou os céus e a terra? Ou no princípio Deus criou os céus e a terra? Essa palavra princípio, no original dela, não é princípio, é na reconstrução. Na reconstrução do mundo, Deus criou os céus e a terra, porque Deus já existia. Deus é incriado. Deus não pode ser criado. Deus não foi criado por ninguém. Deus não nasceu. Novo dia do nascimento de Deus. Deus sempre existiu. Amém? Então a eternidade é o próprio Deus. A eternidade existe porque Deus existe. A eternidade está dentro de Deus. Não é Deus que está dentro da eternidade. Deus é o dono da eternidade. E se nós existimos hoje, é porque estamos nele. Amém? Então você é eterno, como diz Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso. Eclesiastes 3:11 diz assim. Pode ver na sua Bíblia como está. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Amém? O que mais aconteceu? E Ele colocou a eternidade dentro do homem. O que significa isso? Se Deus é a própria eternidade, a eternidade está dentro de Deus. E Ele pega a eternidade agora e coloca dentro do homem. Ou seja, Ele está dizendo: eu entrei dentro do homem, porque eu sou a própria eternidade em pessoa. Eu existo e você agora existe. Você só existe porque eu existo. Amém? Só, amados, que muitos de nós caminhamos e vivemos alheio à eternidade. A nossa busca são para as coisas dessa terra. Muitos de nós não conjecturamos com nós mesmos sobre a eternidade no dia a dia. Nós vivemos mais em função de obter as coisas. Eu não estou criticando você, isso não é uma crítica. Deus não está criticando você, mas Deus quer te despertar a viver movido pela eternidade, não pelas coisas que passam e acabam. Tudo passará. O seu carro vai ficar velho. Hoje ele pode ser zero, amanhã não é mais. A sua casa que hoje é nova, suntuosa, com o tempo, se você não varrer, vira poeira. Tudo nessa vida passará. E pelo que você está sendo movido? Qual é a sua motivação no dia a dia? É simplesmente construir casas, comprar um carro novo, viver o melhor dessa vida, ir para a piscina, construir palácios? Nada disso é ilícito. Porém, a sua motivação não pode ser as coisas que perecem. Tem que ser a eternidade. Você tem que entender que no final você vai estar diante dele. Não tem para ninguém, irmão. Todos nós, a Bíblia diz, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Todos, sem exceção. Amém? Eu sei que muitos crentes só esperam chegar diante de Deus e receber os seus presentes. Será que vai ser só assim? Mas tem coisas que desconhecemos. Nós não sabemos nada praticamente da Bíblia. Lemos, mas se não houver uma revelação de Deus no nosso espírito, serão só letras. Por isso Jesus falou em João 6,63, a letra mata, mas o espírito vivifica. E se você não entender que você precisa buscar a vida do Espírito, com foco na eternidade, a sua vida vai ser muito passageira aqui, vai ser muito rasteira. Não haverá muita, como é que eu posso dizer, uma prospecção focando com a eternidade. Nós temos que focar na eternidade, porque a eternidade não passará. Pense num poço sem fundo.
Suponhamos que aqui tivesse um poço, e você jogasse água nesse poço, e esse poço não tivesse fundo, seria somente cair, cair, cair. Assim é a eternidade, não tem fim, não vai acabar nunca. Só que muitas vezes somos movidos às coisas dessa terra, as coisas que vão passar, as coisas que vão acabar. Deus é o maior interessado em fazer você prosperar, o maior. Porque quanto mais próspero você for, mais abençoado você for, mais pessoas você pode alcançar. Amém? Deus quer te prosperar, mas você precisa entender que você não pode perder o foco da eternidade. As coisas vão passar nessa terra, a sua roupa vai envelhecer, o seu carro já não será mais zero amanhã, a sua casa também já não vai ser uma casa nova daqui a alguns anos. Porém, Deus é o mesmo. A eternidade vai continuar existindo, porque Deus é a própria eternidade em pessoa. Então Deus quer te conduzir, Deus quer te levar agora a uma maturidade maior através do aperfeiçoamento de nós, ministros, pastores, que estamos aqui para ajudar você a se aperfeiçoar. Amados, a igreja não é um clube. A igreja não é um clube onde por você ter vindo ao culto está tudo bem. Não, não está tudo bem. A igreja não é um clube onde você tem uma carteirinha e o pastor não te viu, pronto, estou bem, graças a Deus. Não está nada bem não, irmão. Se você não estiver andando na palavra, cumprindo os preceitos de Deus, falando a verdade, amando seu irmão, não está bem. Você pode ficar roxo de vir na igreja e nada muda. Você tem que mudar as atitudes. Nós temos que mudar as atitudes. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, e nosso irmão como a nós mesmos. Ou seja, buscar sempre o interesse do próximo. Buscar sempre o interesse do próximo. A Bíblia, Deus deu 10 mandamentos para Moisés. Moisés foi e apresentou o povo. Aí vem Jesus e transforma em 2. Vem Paulo e transforma em 1. Qual é o único mandamento? Ame o teu próximo e você vai ter cumprido toda a lei. Ame o seu próximo e você terá cumprido toda a lei. Mas o que é amar ao próximo? É interceder pelo próximo. É ficar interessado no que ele precisa. Amados, a tendência do homem natural, a tendência das pessoas é normalmente procurar melhorar de vida. E isso não é errado. Mas pense, se você for olhar Mateus 18, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vai ser acrescentado. Só que temos buscado muito mais as nossas coisas, como viver melhor, e depois com o tempo, se tiver tempo, eu busco o reino de Deus. Está tudo ao contrário, está tudo de cabeça para baixo. E Deus quer mudar isso. Deus quer nos ensinar a viver da forma correta. Amém? Deus quer nos ajudar. Deus quer nos fazer pessoas melhores a cada dia, para poder servi-lo melhor, para poder abençoar as pessoas, para poder, amados, ser um canal de bênção para o pecador. A salvação é do pecador, mas se nós não falarmos, como diz Isaías, se não houver quem pregue, como eles ouvirão? Nós temos que pregar. Não é porque somos pastores e pregadores que só nós temos que pregar, não. Você também tem que pregar a palavra. Você tem que anunciar Jesus às pessoas. Você tem que, uma ovelha vai gerar uma outra ovelha, e os pastores vão cuidar das ovelhas. Amém? Você tem que entender que a nossa motivação no dia a dia tem que ser Cristo. A nossa motivação tem que ser Cristo. A nossa motivação tem que ser Cristo. Mas às vezes nos enchemos de tanto lixo durante o dia. Vamos pregar o quê? Vamos anunciar o quê? Como o pastor Adriano falou, se você liga a televisão, vê o jornal, é só notícia ruim. Acho que devia mudar o nome do programa de jornal para boca de má notícia. Devia ser esse o nome. Porque eu nunca vi qualquer jornal na televisão que dá notícia boa. Só desgraça, irmão. Há quanto tempo que nós não vemos um jornal?
muito tempo, meses ou até anos, eu decidi que eu não ia ver nenhum jornal mais, nem da Record, nem da SBT, nem da Bandeirantes, pior ainda da Globo, mais de nada. Por quê? Não tem nada que preste, irmão. É só o diabo falando. O que aquilo vai me ajudar? Nada. Nada, irmão. Nada, vezes nada. Às vezes passamos dias e dias sem ligar a televisão em casa. E quando ligo, eu vou ver lá um negocinho lá do Edir Macedo lá. Pelo menos fala do Reis lá, fala do Davi, alguma coisinha nesse sentido. As demais coisas é só porcaria, irmão. É só lixo. Aí eu venho aqui e vou pregar o quê? O lixo. Se ficar vendo aquilo, só vai ter lixo para pregar, irmão. Amém? Então, do que eu estou me enchendo? É da palavra. Você tem que ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, confessar a palavra todo dia. Qual é a motivação da sua vida? O que você faz para melhorar para Deus, irmão? Nós temos que fazer alguma coisa. Reagir, reaja. Olha para o seu irmão e diga, reaja. Você tem que reagir. Senão você vai ficar acostumado a ficar sempre na mesmice, aquela vidinha, aquela rotina. E Deus quer fazer de você uma bomba nessa terra. Deus quer fazer de você uma bomba, mas uma bomba que está lá dormindo, não quer ver nada, só quer ver notícia da Atena, é o bate. Meu irmão, é só porcaria. É só porcaria. Bate todo bonitinho, só lixo. Da Atena, só lixo. Que mais? SBT, só lixo. Só porcaria, irmão. Nada que presta. Por isso eu falei com a Aninha, nós combinamos, não vamos perder nosso tempo em colocar entulho dentro de casa. Dentro da minha casa não vai entrar mais entulho, irmão. Talvez você diga para mim, pastor, está sendo radical. Estou não, irmão. Nós estamos no fim, Jesus está voltando. Não cantamos aí que está voltando? Como é que foi a frase, Caio? Até que ele venha. Está vindo, irmão. Jesus está voltando e você está aí, ó. Zen, não tá nem, parece que está fora do planeta. Jesus está voltando. Olha para o seu irmão e diga, Jesus está voltando de verdade. Jesus está voltando, irmão. Jesus não vai demorar para chegar. Ele está vindo. E vai buscar uma igreja santa, sem mácula, sem ruga. Imagina você na rua andando e a trombeta toca. Imagina, irmão. Qual vai ser a tua reação? Será que você vai ouvir essa trombeta? Será que você vai ouvir mesmo essa trombeta? Amém? Será que você vai ouvir essa trombeta tocar? Deus quer que você ouça a trombeta. Pense se você está trabalhando no seu trabalho, está fazendo suas costuras, está lá no seu trabalho, está salvando as pessoas, você que é bombeiro. Amém? Você está no seu serviço, fazendo suas massagens, está no seu trabalho, e de repente se ouve um som. Irmão, Jesus está vindo. Ele está voltando. Aleluia. Agora não quer parar a trombeta. Aleluia. Imagina. Arruma isso aqui, irmão. Pelo amor de Deus. Saca isso daqui. Desliga essa porcaria. Aleluia. Acabou? Pronto. Aleluia. Aleluia. A trombeta vai soar, irmão. A trombeta vai soar. Você pode ter certeza, certezona que vai soar. E Deus quer se encontrar preparado, irmãos. Deus virá nos buscar. Mas, Jesus. Pronto. Desliguei. Sai dele. Aleluia. Deus é bom, amém, Isabela? Tá assustada não, né?
Coração agora acelerou, né? Aleluia. A trombeta soará, irmão. A trombeta vai soar. E nós que estivermos aqui, vamos ser arrebatados com o Senhor nas nuvens. Você vai ser arrebatado, isso vai demorar pouco, irmão. Então, começa a ficar apercebido como você vai viver a sua vida, qual a perspectiva da sua vida. Deus quer te pegar, irmão, preparado. Porém, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora, pastor Adriano. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas a trombeta que vai soar, vai. Aleluia. E Ele quer, a Bíblia diz, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, ele vigiaria, não deixaria que sua casa fosse arrombada, assaltada. Mas haverá um dia que ele virá. Ele virá como um ladrão na noite. Como um ladrão. Ou seja, vai ser quando a pessoa não está nem percebendo, nem esperando, está vendo sua própria vida, casando, antes do casamento. E ele virá, amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Aleluia. Mateus capítulo 24. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, amém? Mateus capítulo número 24. Versículos 32 em diante. Diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Então esse dia virá. Esse dia vai acontecer. Jesus está às portas e Ele vai voltar. Agora, onde Ele nos encontrará? De que forma? Será que Ele nos encontrará movidos por coisas temporais? Por coisas passageiras? Ou Ele vai nos encontrar como que focado na eternidade? Na oração, na palavra, amando, pregando, anunciando o Evangelho? Meus irmãos, estamos no tempo do fim. Você pode ter certeza. Se você não tem acompanhado os acontecimentos mundiais, tem acontecido coisas que quando eu vejo, o pelo do meu braço arrepia. Sabia que já estão criando uma religião mundial, onde Jesus Cristo não faz parte? Você sabia disso? Se não sabe, fique sabendo. Estão criando uma religião mundial, onde está se reunindo o Vaticano, o Papa, o islamismo e o judaísmo, e um monte de outros países. Só que nessa reunião, o nome de Jesus Cristo não é mencionado nenhuma vez. Nenhuma sequer. Ou seja, Ele está fora. O mundo se prepara para receber o anticristo. E às vezes nós aqui brincando de igreja. O anticristo já está entre nós. Se você não sabe, fique sabendo. Ele já está entre nós. Talvez você pense, isso aqui é uma coisa que vai acontecer lá para frente. Não, irmão, é agora. Estamos perto. As coisas já estão acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente não se dá conta. É nosso dever como pastores, como ministros, anunciar que o reino dos céus já chegou e está aqui. E Jesus está voltando. Ele está às portas e vem buscar a sua igreja. Agora, Ele não virá buscar uma igreja de qualquer modo. Ele não virá buscar uma igreja totalmente maculada, enrugada. É uma igreja sem mácula e sem ruga. É assim que Ele vai buscar a gente. Amém? Por isso, aleluia,
Eu sei que essa mensagem não dá muito ibope, e algumas pessoas, eu percebo pelo meu espírito, que dá até um pouquinho de medinho. Mas não fica com medo, não. É só correr para Ele, irmão. Não tem que ficar com medo de nada. A não ser que você ande no pecado deliberadamente. Agora, nós somos filhos, e filhos, amamos nosso Pai, amamos nosso Deus, e o crente não vive mais na prática do pecado, amém? O pecado é um escorregão que você dá de vez em quando, quase que nunca. Amém, amados? Então, nós somos filhos. E Deus ama os seus filhos. Deus não vai te matar porque houve um deslize. Mas Deus não quer que você viva agora praticando o pecado dia após dia. Sem as consequências chegarem. Quem estava nas trevas e chegou à luz sobre aquilo, muda agora para outra direção. Essa conversão eu ia para lá desse jeito. Encontrei Cristo, agora eu vou para lá. Que o céu é para lá. Amém? Você não pode viver como vivia antes, senão a nova natureza não entrou em você. O que significa ser convertido? É ter uma nova natureza. Amém? O que nos identifica com Cristo é a nova natureza. Amados, todos nós malditos estaremos diante do tribunal de Cristo. E para que as minhas obras elas sejam aprovadas, eu tenho que edificá-las sobre a rocha. Eu não posso edificar sobre a areia. Vai vir aonde vai levar. Eu não posso pegar, amados, e viver de qualquer forma. Não, eu vou viver de qualquer jeito. Deus perdoa tudo. Não, não perdoa tudo, não. Deus não é um idiota. Às vezes nós achamos que somos muito espertos. E não somos. Nós precisamos entender, buscar o conhecimento de Deus na palavra. Quer conhecimento da sua vida? Leia o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro do conhecimento, da sabedoria e do entendimento. Quer ficar sábio na palavra? Leia Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Você pode ler um por dia. Fizemos isso muitos anos, eu e a Aninha. Ainda fazemos hoje, lendo a Bíblia todos os dias juntos. Lemos. Às vezes, amados, nós temos 44 anos de Evangelho. 44 anos de Evangelho. É que nós achamos Jesus bebê, tá? 44 anos de Evangelho. Já lemos a Bíblia, capa a capa, dezenas, para não falar centenas de vezes. Mas cada vez que a gente olha a Bíblia de novo, lê, é como se estivesse lendo na primeira vez. Por quê? A palavra se renova cada manhã, irmão. Ela não fica velha. A palavra não é que no jornal que você comprava, hoje em dia ninguém compra mais jornal, mas quando você comprava o jornal, um dia, aí no outro dia aquela notícia era velha. A Bíblia não. A notícia, ela vai se renovando a cada dia. A cada dia. E, amados, a palavra é que tem nos sustentado. A palavra tem nos curado. Quantas vezes a enfermidade acometeu o meu corpo. Uma vez eu estava na casa da mãe dela, há muitos anos luz atrás, e eu estava com muita dor. Aí eu disse para ela, eu tenho que deitar, e só tenho que ler a Bíblia que eu fico curado. Ela falou, vou ficar curado. Li a Bíblia, que eu descobri, estava escrito, que a palavra de Deus é medicina para os nossos ossos. Se a palavra é medicina para os nossos ossos, então se você ler a Bíblia doente, você fica bom. E funcionou, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus não mente. Amém? E Ele quer te ajudar, quer te abençoar, quer fazer você viver motivado por algo maior, irmão. Aleluia. Motivado pela eternidade, que é algo muito maior do que qualquer coisa que você possa obter nessa terra. Você pode ficar milionário, bilionário, nada disso vai levar você para o céu. Vai te ajudar aqui? Vai. Mas isso aí não vai te carregar para o céu. O que vai te carregar para o céu é você ser devoto a Jesus Cristo. Entender que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que não há salvação em nenhum outro senão Ele. Amém? Nós temos que entender essas verdades e viver o melhor a cada dia. Por que fazemos o que fazemos? Porque Ele manda. Porque Ele mandou. Sobre o que estou construindo a minha vida? É sobre coisas que vão acabar, perecer, temporais? Ou estou construindo a minha vida baseada em coisas eternas, a eternidade? Amados, um dia estaremos diante de Jesus, todos nós, e vamos dar conta
toda palavra que falamos até para pregar, eu tenho que pedir misericórdia para Deus. Fala, Senhor, que eu não fale nada que não tenha que falar. Sabe por quê? Porque de cada palavra que eu me proferir, essa dará conta também no dia do juízo. Pensa que é molezinha? Irmãos, a gente está aqui com temor. Eu tive que orar, pedir para Deus que me ajudasse a falar, para transmitir a vocês o que Ele queria que vocês ouvissem essa noite. E a resposta é: eu estou voltando. Jesus está voltando, irmão. Não brinca com a sua salvação. A salvação é um presente, uma dádiva de Deus. Mas faça jus a essa salvação. Honre a pessoa de Jesus Cristo na sua vida. Ame o seu irmão. Sirva na sua igreja local. Abençoe as pessoas. Tenha um coração doador. Não viva para você mesmo. Jesus disse: maior aquele que serve, eu vim para servir. Nós temos que ser identificados com o mesmo Espírito de Cristo naquele dia. Ele nos julgará. E para sermos aprovados, Ele tem que falar: eu te conheci. Como o pastor Adriano pregou na quinta-feira. Irmão, vai ser duro chegar diante de Jesus naquele dia, Ele falar assim: você pode ter expulsado o demônio, pregado, curado, mas eu nunca te conheci. Pensa que decepção, irmão. Se está escrito isso na Bíblia, é porque isso vai acontecer. Isso já aconteceu para Deus. Porque Deus não está ligado ao tempo. Deus não é atemporal, Deus é atemporal. Deus não está preso ao tempo. Então Deus já viu isso acontecer. Por isso que está escrito. Então pessoas vão chegar diante de Jesus e falar: Senhor, em teu nome, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Jesus falou assim: eu nunca te conheci. Que decepção, irmão. Nesta noite, o nosso desejo como ministro do Evangelho é que nenhum de nós fiquemos decepcionados. Naquele dia estar diante dele e ele não nos conhecer. Misericórdia, irmão. O sangue de Jesus nos defenda. Amém? Por quê? Se a pessoa você correr a sua vida na terra 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos, e no final de tudo, depois de tudo, chegar lá, olha, cadê o nome? Cadê o livro? Aí, seu nome não está lá, procurar lá o anjo, Jesus vai procurar lá o seu nome no livro. Foi retirado. Oh, e agora? A casa caiu, irmão. Literalmente a casa caiu. Sabia que nomes serão retirados do livro da vida? Se vão ser retirados é porque um dia estiveram. Talvez você pense: ah, pastor, agora você foi longe demais. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quem foi que falou? Quem disse? Né, como a Aniane pregou uma vez. Quem disse? Uma vez salvo, salvo para sempre? Brinca com Deus. Vive no pecado. Blasfema com o Espírito Santo, que a casa cai, irmão. Não tem para ninguém. Deus não vai se deixar escarnecer por ninguém. De Deus ninguém zomba. Gálatas 6, 7. Então, meus irmãos, não vem com essa conversa dizendo que, né, como o pastor Adriano falou, o pastor Zano sempre, de vez em quando também fala, somos filhos, Deus nos ama. Tá bom, mas não vai ficar agora no pecado, achando que Deus tolera tudo, que não é por este caminho. Deus não vai se deixar escarnecer por você nem por ninguém. Por mais que Ele te ame, você tem que amar a Jesus e renunciar à carne. Jesus falou: aquele que quer ser meu discípulo, venha após mim, tome a sua cruz e siga-me. Você não quer o Calvário? Você não quer a cruz, mas quer o céu? Ah, tá me tirando, né? Tá tirando Deus agora, né? De grandão. Não vem com essa que não dá certo. Para ir para o céu, vai ter que segurar a sua cruz. Vai ter que tomar a sua cruz e negar o seu corpo. Negar a vontade da carne. Negar o mundo, negar a concupiscência do inferno. E amar Jesus Cristo. Tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Senão não vai dar certo, irmão. A conta não vai fechar.
Aí depois eu falo, o pastor falou, negativo. Eu estou pregando a Bíblia. Ele prega a Bíblia. Amém? Deus ama nós? Ama. Deus te ama? Claro que Ele te ama. Deus perdoa o seu pecado, o seu deslize? Perdoa. Mas não vai agora viver agora na prática do pecado, que a conta não vai fechar. E aí a consequência vai ser feia. Então, para tudo tem um limite. Não vai ficar crucificando Jesus Cristo todo dia, que uma hora o cara se transborda, irmão. Eu sei que essa mensagem não dá um glória a Deus. Não tem um aleluia. Ninguém está correndo aqui na igreja agora. Mas está tudo bem. Eu vou sair daqui feliz. Porque eu disse tudo que eu tinha que te falar. Eu disse tudo que Deus mandou eu te dizer. Para você não ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. Amados, nós como pregadores, a maior alegria nossa é saber que nossos filhos andam na verdade. Agora, longe de mim e dele, depois de ter pregado a muitos, no final os qualificados, misericórdia. Então, não é pegar só amor, só Deus perdoa, Deus é bom, Deus dá carro, Deus dá casa, tá bom. Mas se precisar, o chicote estrala também. Não vai dizer que Deus é bom e não tem nenhuma punição, que isso aí é conta carochinha. Deus é bom, mas não é trouxa. Deus é bom, mas não é um idiota. Deus é bom e o amor dele é tão grande quanto a sua justiça. O seu amor é tão grande quanto a sua santidade. Amém? Amém, irmão? Amém. Eu sei que está doendo um pouco, mas logo fica bom. Tá? Logo fica bom, né, Adriano? Logo fica bom. Tá certo? A gente está aqui para cuidar, para amar vocês. Quando o Mateus era pequenininho, e ele fazia umas artes, é pequenininho, certo? Ele tinha uns 2 aninhos, fazia umas artes em casa, e eu tinha que disciplinar ele. Eu falava para ele, agora papai vai te chamar. Ele, pai? Eu falei, filho, papai vai te chamar. Pegava uma varinha que eu tinha. Que vara é essa, pastor? Eu pregava em 85, Mateus tinha 2 anos. Eu pregava lá em Rio Grande da Serra. Pense, Rio Grande da Serra é um lugar arborizado. Então me ensinaram, olha, se o senhor der umas varadinhas nele com uma vara de marmelo, ela não marca, mas arde e não fica vergão. Eu arrumei umas varas de marmelo, irmão, descasquei, trouxe um monte de vara de marmelo depois de um culto para casa. Aí, Aninha testemunha, peguei as varas de marmelo, guardei tudo direitinho. Se ele fizesse o que não devia, pegava a vara de marmelo e marca, não marca, vara de marmelo, guarda, não marca, e ela que nem uma borracha. Aí, com o passar dos anos, tempo, nem percebi nada. Foi sumindo as varas de marmelo, quebrou, jogaram fora. No dia da mudança, vai eu puxar o armário. Quando arrastei o armário, caiu umas 50 varas de marmelo do chão. Mateus pegava as varas de marmelo e só em cima do armário. Ele jogava atrás do armário, jogava para cima assim, ela caía atrás do armário, a vara de marmelo. Para quê? Para quando o bicho pegasse, cadê a vara de marmelo? Não tinha. Eu não batia nele no cinto, para que machucava. Chinelo também marcava. Então eu usava a vara de marmelo. Mas ele esperto, pegou as varas de marmelo e só atrás do armário. Só lançando as varas de marmelo atrás do armário. Irmão, aí eu falava para ele, papai vai te amar. Pai, pegava a vara de marmelo, o amor é esse. E pá! Primeiro eu falo, você vai apanhar, papai vai te amar, porque você fez isso, isso e isso. Pai, filho, que tanto que eu te amo. E pimba, pimba! Ele é hoje um diácono da Igreja de Santos, é melhor do que eu. Ele e Gabriel são melhores do que nós dois. Por quê? Ensinamos a palavra dentro do ventre materno. Orávamos na barriga da Aninha todo dia, orava pelos dois. E eu dizia para ela, esse menino tem que ser melhor do que eu. Eu me converti, aceitei Jesus com 19 para 20 anos. Ele, do ventre materno, recebe oração. Se não for melhor que eu, tem que ser 10 vezes melhor que eu. Então, graças a Deus, nunca nos deram trabalho. São garotos maravilhosos,
casados, um tem uma nenenzinha já, Angelina, outro está esperando um bebezinho agora, através da Carol, é claro, certo? E vão ser papai os dois, juntos praticamente, épocas quase bem perto. Então, amados, a alegria do pai é ver o filho bem. Por isso que falamos como falamos, por isso que ensinamos da forma como ensinamos, por isso que pregamos a palavra, para você ir para o céu e não ir para o inferno, amém? Eu não criei filho para ir para o inferno, e não temos ovelha para ir para o inferno também, amém? É nossa responsabilidade como ministros anunciar a palavra corretamente. Então, ande na verdade, ande na palavra, e Deus vai te honrar para sempre, amém? Em nome do Senhor Jesus, aleluia! Alguém que essa noite não recebeu Jesus ainda, amados, Jesus está voltando. Se você nesta noite não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, esse é o momento, esse é o dia. Pode levantar sua mão que a gente vai orar por você e vai anunciar a palavra para você ir para o céu junto com a gente, tá bom? Você pode ficar de pé comigo, rapidamente, a gente vai orar. São 21 horas e 4 minutos. Tive que correr com a palavra, mas está excelente. Deus é muito bom e nos ajuda, amém? Pode fechar seus olhos comigo, amém? Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu oro a Tua palavra, Senhor, te agradeço, porque a Tua palavra não voltará vazia. Esse povo que está aqui, Senhor, será forte e ativo, Pai, e prosperarão naquilo para qual o Senhor, ó Deus, tem designado cada um deles, em nome de Jesus. Não aceitamos que ninguém vá para o inferno que entra nessa igreja. Nós declaramos que todas as pessoas que entraram nessa igreja nessa noite, elas receberão Jesus se não receberam, e irão para o céu e serão nascidas de novo, cheios do Espírito Santo, e, ó Deus, estarão na eternidade conosco para todo sempre. No nome do Senhor Jesus, eu oro e eu te agradeço. Amém, amém, graças a Deus.